Bruno, aí pelo vídeo. Vamos nos acomodando para a gente voltar. A título de comunicação, eu quero começar a nossa parte da tarde. Vamos lá, gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Dizendo que o nosso Fala Comunidade 2025 foi um esforço coletivo com os nossos parceiros, né? No início, Wanda comentou, né, que a gente mandou alguns editais para a gente conseguir fazer o nosso evento, que a gente já faz há mais de 20 anos, mas esse ano foi um desafio na esfera nacional. E a gente conseguiu se organizar, então a gente está com a parceria com a ENSP, a gente está com a parceria com o Centro de Referência Professor Hélio Fraga, e tantos outros parceiros para fazer isso aqui acontecer. O Departamento de Promoção da Saúde também aqui com a gente. Então, já agradecer as meninas aqui pelo apoio no almoço, o auditório, o pessoal do som, os serviços, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Então, começar o nosso momento aí pós-almoço lembrando disso. E já, acho que passar aqui para o Juba, para a gente dar início à nossa mesa da tarde, né? Que acho que vai ser um momento de troca de experiência entre a juventude. Então, só para a gente lembrar, o nosso Fala, então, são 2 dias, né? A gente está no primeiro dia. Amanhã a gente vai ter várias mesas com lideranças comunitárias, referências, e hoje, na parte da tarde, um olhar mais da juventude, né? Mas isso não impede da gente construir coletivamente uma reflexão do nosso dia. Então, vão ter momentos de microfone aberto para a gente conversar. Mas, para o pontapé, a gente vai ter a mesa aí que o Juba vai chamar vocês. Então, é isso. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? A gente vai chegando assim no final da tarde, início, né? Depois do almoço, né? A gente agora tem uma mesa muito interessante que a gente escolheu com muito carinho, que é pensando, por exemplo, a contribuição da juventude para a continuidade do bem viver. E aí eu gostaria de me colocar aqui nesse lugar e chamar as pessoas que nós convidamos para a gente poder estar pensando a respeito, né, de como é que as continuidades, de como é que os nossos esforços, eles continuam, eles permaneçam, eles dão continuidade aos trabalhos e às ações que foram realizadas. Mas eu quero, como as pessoas bem sabem, eu gosto de começar as coisas, uma fala, trazendo outros elementos, né, mais do que esse cognitivo, do que a fala, que vai ser apresentado aqui para vocês. Eu gostaria de propor uma ação bem rapidinho, que é de você olhar para quem está do seu lado. Olha aí para quem está do seu lado. Pergunta aí, ei, tudo bem com você? Você está bem? Como é que você está? Isso. Dá um sorriso aí. Ei, maravilha, que bom. Eu comi estrogonofe. Eu comi foi um frango, né? Que bonita sua camisa tá, seu cabelo tá bonito. Tá bonito, né? Que bom te rever, né? Foram tantos... A gente fica sempre esperando um fala chegar, né? Beleza, agora eu gostaria que você falasse assim, ó. Fala assim para quem está do seu lado. Obrigado por ser continuidade. Obrigada por ser continuidade. Obrigada por ser continuidade. Obrigado por ser continuidade. Ok? Agora olha aqui para mim, eu preciso de atenção, eu posso até levantar minha calça rosa aqui. Para chamar a atenção, é claro, né? Não, a minha calça não, a do Rafa, que o Rafa pegou a calça minha nele. Pessoal, essa mesa agora da tarde, ela é uma mesa que vai pensar as juventudes, vai pensar as trajetórias das juventudes dentro do CEDAPS. E a gente tem aí falado aí da rede, que está completando 20 anos. O CEDAPS sempre teve um compromisso com os territórios, com as redes de cuidado e proteção, mas sempre também teve um compromisso e uma compreensão de que não adiantaria nenhuma estratégia de transformação, de incidência política, de transformação territorial sem a presença da juventude. Então, a gente vem falar de uma ação específica da juventude, que está completando 15 anos, que é o Programa Jovens Construtores, mas que antecede o Programa Jovens Construtores, ações de juventude que o CEDAPS sempre esteve na sua gênese, né, de ação. Então, tem o programa, tem a rede de adolescentes e jovens promotores de saúde, o REP da saúde, que antecede esse programa, e que quando o programa Jovens Construtores chega, ele abraça, né, uma quantidade muito significativa de experiências e de memórias de trabalho dentro de favela, com juventudes, que o REP da saúde conseguiu acumular.
E hoje o programa Jovens Construtores ele é um embrião e que inspira ações espalhadas por todo o Brasil. E é um pouco disso, um pouco desse legado, um pouco dessa continuidade das ações sendo ressignificadas pelos jovens, sendo atualizadas pelos jovens, né, sendo empoderadas pelos jovens, é que a gente vem falar nesse primeiro momento, agora à tarde, com esse painel que vai pensar o programa Jovens Construtores e a produção do Bem Viver. E para poder me ajudar a pensar e provocar vocês a algumas reflexões, eu gostaria de chamar a Anne Render, um salve de palma para ela. Anne Render, coordenadora do programa Jovens Construtores. Aí, você está vendo, né? Só é a pessoa mais amada, mais sensível. Senta aqui pertinho, Anne. Não sei onde está seu nome, seu nome está na onde? Está ali, né? Ela está aqui, ó. Aqui, ó. Está aqui comigo? Senta aqui, Anne, esse lugar é seu. Anne é a coordenadora e é quem protege o programa Jovens Construtores para que a gente nunca perca o jovem do centro das nossas atenções. Ela vai falar um pouco da experiência, um pouco do acúmulo dos jovens nesses 15 anos de trabalho. Eu gostaria de chamar também a Lúcia Cabral. Lúcia Cabral. Lúcia Cabral é uma grande mentora, coordenadora da Educap, no Complexo do Alemão. A Lúcia Cabral sempre esteve com a gente está sempre incomodando, né, Lúcia, lá no Educap, lá, com as ações. Pode ficar à vontade também, Lúcia, que daqui a pouco também vai falar um pouco sobre a experiência dela junto com o programa Jovens Construtores. Eu gostaria de chamar aqui a nossa Rabunzel, lá do Pará, Adriele Gomes Ferreira. Salve, Jovem Mobiliza. Adriele, ela participou, o cabelão dela, ó. Ela falou que ela estava nervosa, mas eu acho que nem com esse charme todo. A Adriele fez parte de uma edição do programa Jovens Construtores na Vila Sansão. Para quem conhece o estado do Pará, ok? Podemos? É um distrito da cidade de Parauapebas e ela também vem trazer um pouco da experiência dela, das memórias que ela acumulou dentro do programa Jovens Construtores. E para poder fechar a mesa aqui e equilibrar um pouco o gênero aqui, eu quero chamar o Gabriel Henrique Rocha. Gabriel, salve, Gabriel. Gabriel também foi um graduando do programa Jovens Construtores na Maré, não seja Maré. Salve, Gabriel. Fique à vontade aí, meu amigo. Bem, e dessa forma a gente compõe. Era para ser uma mesa redonda, era para ser algo mais que não tem como tirar. A juventude gosta de quebrar alguns paradigmas, não teve jeito de tirar essa mesa daqui. Então vai ser um momento de trocas, de experiências, de reflexões. Vai ser um momento para que vocês conheçam um pouco mais profundo essa iniciativa que o Hugo já tinha falado mais cedo, do programa Jovens Construtores, e que traz aqui a produção de várias lideranças que estão se espalhando aí pelo Brasil. E a gente tem muito orgulho, né, Anne? E aí eu já te passo a palavra para poder trazer um pouco da sua contribuição, da sua reflexão, se apresentar para o pessoal e falar um pouco do programa Jovens Construtores e como é que ele tem se desenvolvido nesses últimos 15 anos. Com você. Aqui? Oi. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Anne Reder, né? Eu estou, né, como coordenadora do programa Jovens Construtores. E a pergunta que pediram para me responder, para eu responder, né, para que eu respondesse aqui hoje com vocês, né, me fizeram a seguinte pergunta, né? Pensando esses 15 anos, né, como o programa e sua metodologia, né, incidem na vida dos jovens que vivenciam a trilha formativa do programa. E aí, para responder essa pergunta, eu vou dividir em 3 pontos fortes, sabe? O primeiro 3 pontos, né, da metodologia do programa, né? O primeiro é lá no encontro onde a gente se conhece, né? Lá na comunidade, lá na organização de base comunitária, quando a gente, né, começa uma edição, quando a gente implementa uma edição dos Jovens Construtores, onde a gente convida o jovem para uma formação, ali naquele primeiro encontro, o jovem chega muito arredio, sabe? Desconfiado, né? Com muitas dores, com muitos silêncios.
E ali é uma construção, assim, sabe, silenciosa, mas muito grandiosa, sabe? E aí, nesse momento, né, nesse primeiro contato, nesse encontro, eu acho que é um dos ápices do programa, sabe? É quando o jovem chega, né, conhece a gente e começa a confiar, né, a entender que aquele é um ambiente seguro, né, e ele começa a se soltar. Eu acho que ali a magia começa a acontecer, sabe? Quando ele sente que aquilo tudo ali é para ele, por ele, né? E quando ele começa, então, e os vínculos, né, começam a se fortalecer, né? A se dar ali a partir da metodologia completamente intencional, né? Então a equipe, né, muito bem pensada, né, para acolher o tempo todo, né, para cuidar, né, cuidando de cada detalhe, enfim. Então, assim, acho que o primeiro ponto é ali, né, é no encontro, né, é no nosso primeiro encontro, assim, onde, porque quando nós, né, educadores, que estamos ali implementando, né, a edição, quando a gente tem esse olhar de confiança, né, a gente está aqui, de fato, do seu lado, iniciando uma grande rede, né, e propondo, né, essa formação e toda essa construção. Quando ele começa a sentir ali sinceridade, quando ele começa a sentir que aquele realmente é um espaço, né, de segurança, né, é impressionante, assim, sabe? Aquele jovem desconfiado, aquele jovem que desacredita naquela proposta no primeiro momento, ele começa a se soltar, sabe? Ele começa a participar, a se posicionar de outra forma, sabe? E aí as coisas começam a acontecer. Então, a sensação que me dá, assim, né, que esse, na verdade, é um dos pontos fortes do programa, sabe? É quando a gente se conhece e a gente cria uma relação honesta e segura, sabe? Então, esse é o primeiro momento. O segundo momento é pensar que, na metodologia, o jovem está no centro, né? Então, né, a relação, né, com cada jovem é baseada no respeito. Se as coisas estão fazendo sentido, está tudo certo, né? Mas se tem qualquer coisa, né, que não está fazendo sentido para o jovem, então a gente recalcula a rota juntos, sabe? A gente se ouve e só avança no que faz sentido. Entendemos que cada trajetória tem seu tempo, seus desafios, seus afetos. Nenhum jovem vive a trilha formativa da mesma forma, e para o programa é uma honra essa singularidade, né? Então, assim, né, o segundo ponto para a gente é manter esse jovem no centro, sabe? É entender, né, que, na verdade, a gente diz que é artesanal, né? A relação é artesanal, cada jovem é um jovem, cada um chega com a sua trajetória, né, com seus desafios e suas potências, né? E se não está fazendo sentido para um jovem, então a gente vai com esse jovem e repactua tudo, né? Porque para aquele jovem, no ritmo dele, não tá coerente. Então a gente repensa tudo, refaz a rota para aquela pessoa, para aquele jovem naquele momento, né? E segue. Então, para mim também, esse é um dos pontos fortes, assim, sabe? Esse respeito à realidade, à vida de cada pessoa, né? De cada jovem. E o terceiro ponto é assim, né, nunca desistir de ninguém, né? Porque às vezes, mesmo em meio, né, a esses acordos, né, e a princípio acordos ali norteados pela realidade de cada jovem, ainda assim, aquele pacto que ele fechou com você, às vezes ainda é muito difícil, e ainda assim ele não consegue, né, naquele primeiro momento. E mesmo assim, sabe, a gente repensa tudo de novo, sabe? Porque a gente entende que o time da vida de cada um vai se dar num momento diferente, sabe? Então, a gente, às vezes, ali, naquele momento, olho no olho, a gente entende que é importante uma pausa. E está tudo bem. A gente dá essa pausa e, quando ele se sente um pouco mais preparado, ele retorna para todo o ciclo, sabe? Então, é esse nunca desistir. E eu o tempo todo perguntando para ele, né, como eu posso te ajudar? Né?
o que faz sentido para você? Então, vamos reconstruir juntos, sabe? Então, esse também assim, é o terceiro ponto. Então, só um minutinho. Então, assim, né, eu acredito que esses 3 pontos, sabe? Lá, no momento do encontro, né, onde ele percebe a nossa honestidade na relação e o nosso sincero desejo, né, de avançar com cada um deles, né? O momento, né, também, né, o ponto forte que é manter o jovem no centro, né, ele perceber desde o primeiro momento que ele está no centro e o tempo todo, né, mesmo em meio aos desafios, a gente continuar sinalizando para ele que ele está no centro. E o terceiro ponto é nunca desistir, independente das questões. Para mim, esses 3 pontos assim são os pontos que tornam o programa Jovens Construtores um programa assim singular, né? Um programa realmente diferencial, assim, e que impacta, né? Impacta muito na relação do jovem com ele mesmo, né? Ele com a sociedade e, claro, né? O que ele entrega para o mundo, né? Eu acredito muito na metodologia e pensando esses 3 pontos. São 15 anos. São 15 anos de programa, né, Anne? 15 anos de programa que se moldula em uma trilha formativa, uma experiência imersiva com os jovens, e a Ana destaca os 3 pontos que quando a gente consegue chegar nos jovens, já existe aí uma intensa movimentação, uma intensa pactuação, que são com os nossos parceiros territoriais, né? Então, nessa direção, a gente tem... nesses 15 anos, a gente tem aí mais de 25 territórios com edições, a gente tem aí 4 estados brasileiros com programas Jovens Construtores, e em cada um desses territórios a gente tem pessoas parceiras, instituições parceiras. E aí, o desejo do programa Jovens Construtores vem sendo em fortalecer essas parcerias, essas organizações de bases comunitárias, né, para poder elas conseguirem ampliar sua capacidade de organização na gestão de projetos e programas. E a gente tem, então, uma experiência com a Educap, né? A Educap tem sido nossa parceira, a gente realizou no ano passado 2 edições junto da Educap, e a Lúcia está aqui para poder pensar com a gente de que forma o programa ele tem ajudado a fortalecer essa atuação da sua instituição, né? E de que maneira a presença do programa Jovens Construtores ela contribuiu com a implementação e com a alteração do território. Você poderia falar sobre nós? Boa tarde, gente. Tá funcionando? Então, eu estou aqui, está passando um filme, né? Porque a gente teve 3 edições no Educap. A segunda edição ainda era projeto piloto. E aí foi num momento bem emblemático do Alemão, que foi logo após a ocupação de 2010, né? E a gente teve direcionado o projeto para jovens que estavam em vulnerabilidade e que estavam perdidos no território. Mas eu tenho que lembrar um pouco do que o CEDAPS tem feito e a rede tem sido fortalecida através desses pequenos projetos, que se tornam grandes projetos, que eu estava recobrando aqui a memória que o Daniel Becker, quando a gente foi trabalhar lá no CEDAPS, receber a nossa formação, falar sobre a importância da rede, construir a rede, a gente teve um primeiro projeto que foi o Clube de Adolescentes, que atendeu ao Alemão para trabalhar a promoção de saúde no território que não tinha unidade de saúde. Então, foi logo lá no começo todo esse movimento com a juventude. O CEDAPS já vinha trabalhando essa questão, né? E logo depois veio um outro projeto também, que teve parceria da Fiocruz junto com o CEDAPS, que a gente recebeu a formação, e foi trabalhar na pesquisa de soro discordante com jovens, naquela época. Eu nem lembro o ano. Eu só lembro que em 2012 a gente começou, foi a 2ª turma, e o CEDAPS tem esse perfil. Eu falo para todo mundo que, se hoje eu estou assistente social, e se hoje eu sou bolsista da Fiocruz, como técnica em serviço social, atendendo 200 jovens de um programa, que é um programa piloto do governo federal, com jovens de 15
há 24 anos. Inclusive, tem jovens que eram jovens construtores que estão nesse programa. Eles recebem uma bolsa de R$ 500 para se capacitar durante 11 meses para o mercado de trabalho. E, assim, todas essas experiências e potencialidades nascem dessa história de atuar com essa questão da promoção de saúde para essa questão do bem viver dentro desse território. E os jovens construtores e o SEDAPS têm essa forma de construção compartilhada, que é essa visão diferente dos projetos que a gente recebe. Não vem a uma construção, ela vem de uma escuta do jovem e de pactuar com esse jovem o que eles vão debater, o que eles vão discutir. Claro que a gente traz as propostas, mas é uma construção muito junto e um diálogo de pertencimento e de entendimento desse jovem enquanto pessoa nas suas diversidades. Então, não é só potencializar a instituição. A gente faz o inverso, porque a gente pensa naquele jovem que está lá no território. E, para mim, os jovens construtores têm uma pegada diferente de todos esses outros projetos que acontecem. E eu sei porque eu participo de vários outros programas de juventude. E aí me faz muita falta, porque eu acabo me tornando também gestora desse espaço, articuladora desse espaço para esse jovem. Então, é uma construção muito... Porque antes, lá atrás, as meninas estavam tirando foto ali, que a gente é da velha guarda, dos 50 mais, né? E aí recobra aquela história lá atrás dos nossos primeiros debates enquanto rede de comunidade. O que a gente queria, o que a gente pretendia fazer, como que seria isso, e nasce a rede. E a rede vai nessa vibe, sempre dialogando com o território, procurando construir. Eu queria que os governantes entendessem, que as grandes instituições entendessem o quanto a história do SEDAPS para a promoção de saúde, tanto para a população que está lá atrás, os nossos ancestrais, a gente que é 50 mais e a nossa juventude, tem uma construção de uma política limpa e construindo junto. E, realmente, a gente consegue potencializar. Se hoje eu tenho uma história de vida no serviço social, se hoje eu tenho essa história de vida de articulação em saúde, se hoje eu estou inserida em vários debates para a construção de saúde dentro do território, para a construção de política da mulher, é porque, lá atrás, eu tive um SEDAPS na minha vida. E aí eu falo isso para os jovens, quando os jovens estão em sala de aula. A Claudinha está aqui, a Tati, o Lucas, que foram alunos do Jovens Construtores, da primeira e segunda turma, né? E eles sabem muito bem que a gente trabalha o tempo todo. Quando a gente briga, né, Anne? A gente briga, a gente luta para mostrar para esse jovem que eles têm uma história aqui fora. Então, o SEDAPS passa a ser essa história aqui fora. E os jovens construtores, ela é uma das melhores metodologias que o SEDAPS conseguiu construir de lá para cá. Eu participei de uma pesquisa aqui, junto ao setor de saúde, com a Fátima Sequeto, que é da Fiocruz, que estudou aquele jovem da primeira turma, apresentou a pesquisa. Isso é muito importante, porque a gente não está à toa. A cada turma que acontece, pode ter uma distância de acontecer em outros territórios, como eu estava falando com ela ali, que ela falou que nunca vai nada para Bangu. Eu sei que o distanciamento de outras comunidades é desafiador. Por quê? Patrocinadores escolhem o território que eles querem abranger. Agora, todo mundo quer Alemão e Penha, mas não deveria ser assim. Porque eu acho que toda política e todo programa que acontece deveria para ser em todos os territórios de periferias. E lá no Alemão a gente discute muito isso e briga muito sobre isso. Quando a gente luta pelo alemão, a gente não luta só pelo alemão. Quando a gente vai fazer incidência política, a gente faz incidência política para a juventude do território de favela. Então, a gente tem que aprender isso, que a gente precisa também se unir para conquistar esse espaço que o SEDAPS conquista, porque o SEDAPS vai construindo essa coxa de retalho. Ela não está aqui hoje. Mas o SEDAPS tem isso. E ela tem feito isso com nós, lideranças comunitárias mais antigas, e hoje faz isso com a nossa juventude, que já completa 15 anos, para nos fortalecer e nos mostrar caminhos. E a gente vai aprendendo.
E tudo que eu aprendo, eu vou tentando colocar em prática. Eu sei que é desafiador, gente. Porque, muitas vezes, quando se fala, vamos colocar um projeto para jovem dentro do Complexo do Alemão, esse desafio é Complexo do Alemão. A minha ONG fica no interior, fica na comunidade da Matinha, no Campo do Sargento, onde hoje a gente está mais vulnerável do que tudo. Mas a gente nunca fecha as portas para quem quer realizar, a gente debate, a gente constrói junto. Esse é o perfil de uma instituição que está lá fora, realmente, desenvolvendo política para a comunidade. Quando a gente vem aqui e fala, é porque é real. E eu, hoje, se eu sou assistente social, eu devo ao CEDAPS, que foi no CEDAPS que eu aprendi que eu poderia ser mais, que eu poderia conquistar o meu caminho, que eu fui para a faculdade, que eu fui para as conferências, que eu fui apresentar os meus trabalhos. Então, eu acho que essas oportunidades, nossos jovens da PEN agora estão tendo a oportunidade de conhecer o projeto. E eu acho que esse é o momento de falar, de dizer que é muito importante acreditar que vocês podem ser mais dentro de um espaço que vai dar abertura para vocês falarem e construir junto. Foi assim em todas as edições do EduCap, foi assim depois, porque Jovem Construtor, uma vez Jovem Construtor, sempre jovem construtor. Então, eu me coloco nesse papel sempre de estar lembrando. Eu acompanho jovem construtor até hoje. Ele já está com mais de 30 anos, mas eu ainda acompanho. João é uma pessoa que parece que ficou dependente da instituição. Então, em todo momento que ele está se encontrando em vulnerabilidade, é o EduCap que ele procura, é o CEDAPS que também que ele sempre está direcionando. Então, essa nossa construção, esse nosso momento é muito importante para que todas as outras lideranças entendam esse programa como um programa muito importante. E eu queria que os políticos entendessem os jovens construtores como uma política pública para a juventude. Mas é que a gente tem um país que ele sempre sucateia tudo. Ele começa uma política, depois ele abandona. Eu participei do Caminho Melhor Jovem, que era um programa, uma política pública, que ela morre no meio do caminho e deixou muito jovem à deriva, que até perdeu a vida. Então, eu vou acompanhando e vou vendo o quanto é importante a gente ter essa rede, a gente ter essa articulação. E se a gente pudesse colocar um polo dos jovens construtores em todas as favelas, eu acho que seria o ideal. Só que nossos braços não alcançam. A gente sabe que a rede briga, a rede luta, mas nem sempre todo mundo nos ouve. Nos ouve. Existe muita grana que poderia ser investida nesse programa? Existe, mas nem todo mundo quer fazer isso. Então, o meu maior apelo é que o poder público, como a gente está no YouTube, não está? É que o poder público nos enxergasse, e enxergasse todas essas, são quantas comunidades? 100 e, na rede? Mais de 200. E a gente não está só aqui, a gente está em outras cidades. E eu queria que o poder público pudesse... tem pesquisa dos jovens construtores. As nossas comunidades, quem está envolvido de verdade, se empodera. E abraça a causa, porque é muito importante. A nossa primeira turma foram 29 alunos. A segunda diminuiu. Né? A segunda e a terceira. Mas eu ainda acredito que a gente ainda vai vencer todas essas barreiras, porque eu acho que vocês que estão jovens aí sentados, que não falam e não reivindicam o que é importante para vocês, é que vocês possam ser esses multiplicadores da conquista dessa política. O CEDAP está de portas abertas, né, Wanda? Né, Anne? O CEDAP sempre de portas abertas para receber, compartilhar. Aí, às vezes, a gente escuta, só tem lá no Alemão, só tem lá na Penha, só tem lá na Maré. Não é porque os patrocinadores escolhem onde tem que ser. Mas eu acho que cabe a nós, enquanto rede comunidade, tentar fazer alguma incidência política para que esse programa a gente apresente os resultados e os impactos que acontecem para que outras comunidades, outras favelas, outras periferias, outros quilombos, tenham esse programa.
Porque, para mim, é um programa que ele é bem organizado, ele é bem realizado, ele só precisa que o poder público reconheça enquanto espaço de promoção de saúde e bem-viver para a nossa juventude, que é onde eles têm portas abertas para a escuta, para o aprendizado, para a troca e para construir o seu novo livro, sua nova história, né? É viver a favela e viver o externo fora da favela. Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi. Muito. Essa ideia de pensar o jovem enquanto construtor da sua própria narrativa de vida, como construtor, como transformador do ambiente que ele está, ela não está desassociada da metodologia, da construção compartilhada que a Lúcia coloca aí muito bem, do CEDAPS, que tem um compromisso intra e intersetorial, né? Então, quando o Programa Jovens Consultores vai até uma OBC, até uma organização que está dentro das redes de comunidades saudáveis, né, que é acompanhado por uma das frentes do próprio CEDAPS, a gente quer fazer essas aproximações, para que a gente possa chegar no mais profundo dos territórios. E aí a gente parte, então, lá para o Pará, que é onde que a gente encontra, na realidade, esse Programa Jovens Consultores encontra a Adriele. E aí, Adriele, a gente quer entender por que você se interessou por esse programa, né? Qual foi o momento em que o programa ele fez sentido ou despertou em você aí o desejo de ser uma jovens construtora? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu me chamo Adriele Gomes, assim como o Juliano já me apresentou. Eu vim lá do Pará, de uma cidade chamada Parauapebas, né? Mas antes de morar em Parauapebas, eu residia entre duas comunidades que fica a mais ou menos 60 quilômetros de Parauapebas, na zona rural. E os jovens construtores, eles me encontraram nessa comunidade de Vila Sansão, né? A minha comunidade, eu nasci e me criei praticamente lá, vim de lá há mais ou menos um ano, há pouco mais de um ano. E, para vocês terem noção, a quantidade de habitantes da nossa comunidade são 800 pessoas, então é uma comunidade muito pequena. E, a princípio, né, eu recebi o convite de uma galera lá dos jovens mesmo, que recebeu o convite do pessoal das UBS da comunidade, né, de uma amiga que me convidou. Então, a princípio, eu fiquei sabendo dos Jovens Construtores através dela. E foi bem isso o que elas já trouxeram aqui. Eu tive essa vontade de participar do projeto quando eu vi que realmente eles queriam colocar as nossas ideias em práticas, né? Resolver as coisas da comunidade, mas com a nossa visão, é claro, e também... Calma, gente, eu perdi o raciocínio. Mas também quando eles colocaram a gente no centro de tudo em si. E aí eu fiz aqui uma breve apresentação para vocês sentirem um gostinho do que foi na comunidade para a gente. Pode passar, por favor? Essa aqui foi a grade de formação que a gente teve no período lá de... Okay, obrigada. No período de formação. Todas essas oficinas elas foram passadas a nós, né, do projeto, para os jovens, e teve a durabilidade de mais ou menos um ano. Né? Dentro dessas oficinas, a gente fez ação de mapeamento de território, a gente fez mapa falante, a gente aprendeu a se comunicar para a comunidade, tivemos oficina de conceitos de saúde em si, onde foi trabalhado a saúde e algumas doenças, definição da saúde da OMS, e todas essas oficinas elas foram trabalhadas durante um ano. Nesse slide aqui, depois de todas essas oficinas que a gente trabalhou, a gente colocou em prática, né, algumas coisas, e aqui a gente fez aqui o levantamento de alguns dados e conseguimos fazer 600 questionários, levantando informações do que precisava, o que a comunidade queria que melhorasse, o que dava para a gente utilizar dentro da comunidade. E esses 600 questionários eles foram levantados através da gente, do nosso grupo, dos Jovens Construtores. Ele foi formado
por 23 jovens da comunidade, juntamente com uma unidade básica. A gente conseguiu aí 16 ativos comunitários no tempo, dentro desse período de 1 ano. E a nossa grade de... E as nossas ações, os nossos ativos comunitários foram basicamente esses aqui. Ó. Eu dividi os 18 em 2 partes, só que eu não trouxe a outra, porque, como eu sou do território de Vila Sansão, eu não vou adentrar tanto do território de Paulo Fonteles, que fica bem próximo, né? E, assim, as ações e os ativos foram esses aqui. Tendas do Círculo de Jovens Construtores. Essa tenda, ela foi um espaço móvel, né, que foi nos entregado para apoiar as ações, para promover a saúde da comunidade. Né? A gente teve um passeio cultural. Esse passeio cultural foi uma sessão de cinema no shopping de Parauapebas, né, para ampliação de território e vivências socioculturais. Esse passeio cultural foi os 46 jovens das 2 comunidades que foi nesse dia. Realizamos, na verdade, um espaço de convivência dentro da comunidade. Esse espaço de convivência foi para produzir, né, uma área de lazer, foi um local cedido pela Associação de Moradores. A gente utilizou materiais recicláveis, como pneus, a gente criou uma horta comunitária. Essa horta ela foi criada dentro da nossa escola mesmo. E também realizamos um mural de grafite dentro da escola, porque, assim, lá na comunidade de Vila Sansão, a única área de lazer para o jovem é uma quadra de esportes. Até hoje isso acontece. É uma quadra de esportes que nem somente os jovens utilizam, na verdade, né? São todos os alunos, mas a comunidade em si, os adultos também utilizam. E, no tempo, o muro era algo assim que precisava realmente de assim, Isso, obrigado. De uma vida, realmente. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco mais na frente. A gente realizou algumas ações, né, sempre voltadas assim, para a gente levar informações sobre a saúde, juntamente com as meninas da UBS, juntamente com a nossa técnica de saúde que estava lá para apoiar a gente, com a nossa enfermeira também. Criamos, é claro, todas essas ações elas foram elaboradas e planejadas por nós, jovens, e a gente viu a necessidade de levar para esses jovens um momento de lazer, né? Juntamente com a informação da área da saúde. A gente fez 2 torneios de futsal e um de vôlei para os jovens, um torneio de futsal para as crianças. Nesse dia aí das crianças, a gente realizou também, levou, né, uma ação voltada para a higiene pessoal e bucal para as crianças. A gente fez uma oficina para eles e também realizamos uma ação muito grande, na verdade, que eu vou mostrar mais na frente, chamada Ação Super Idosos. Essa ação, na verdade, eu vou até mostrar logo, porque senão vocês não vão compreender tanto. Essa ação, ela foi uma ação voltada, basicamente, né, para os idosos em si da comunidade. A gente viu que essa necessidade era grande, porque o nosso público era muito grande, só que eles não tinham, a comunidade em si não olhava, não tinha um olhar tão grande voltado para eles, não tinha nada para eles, né? Porque lá, pelo menos, a gente ainda tinha a quadra de esportes para utilizar, e eles não tinham nada. Então, a gente resolveu usar esse público, né, e levar essa ação para eles. Essa ação foi para promover a saúde dos idosos. A gente levou rodas de conversa sobre hipertensão, oficina de dança, oficina de beleza, aferição de pressão também, de glicose. A gente levou lanche saudável, realizamos concurso de dominó para eles, em ação com a escola e a unidade de saúde de Vila Sansão. Essa ação ela ficou bem conhecida. Eu quis trazer para vocês ali um print que eu peguei da internet de um site de Parauapebas, né, que eles colocaram lá que os jovens, então, eles colocaram que nós realizamos essa ação em si. Isso, o impacto foi muito grande. E aqui também quis trazer para vocês verem, né, porque só falando assim, às vezes a pessoa não compreende, mas ali no meio, basicamente o nosso mural de grafite. A gente pintou lá atrás o muro completo, a gente fez um grafite ali, uma arte, fizemos a assinatura, cada jovem assinou.
nessa foto aqui do canto é para mostrar a nossa tenda móvel em uma ação que a gente também participou. Ali foi uma ação da comunidade de Paulo Fonteles. E nessas outras fotos foi a gente participando do calendário da OBS, a gente participou de algumas oficinas com eles, a gente participou de alguns teatros voltados sempre para a área da saúde. E nessa última foto foi uma oficina de um dia corriqueiro que a gente teve com o pessoal dos Jovens Construtores aí, e as nossas facilitadoras, né, que juntou todo mundo aí nesse dia. E, por fim, depois desse 1 ano, a gente teve a nossa formatura. Essa formatura ela foi pensada e elaborada por nós. Viramos à noite para decorar a quadra, né, para a gente ter um momento especial para a gente guardar de recordação. E aí eu finalizo aqui, né, os Jovens Construtores. Obrigado, Adriane. Vocês ouviram aí que o programa Jovens Construtores ele vem ao longo desses 15 anos, ele vem alterando, né, Anne, a metodologia para a gente poder chegar nos números que daqui a pouco vocês vão saber. Porque que o programa ele é um programa diferenciado, pelo menos do ponto de vista da permanência, né, do que o jovem ele permanece na trilha, ele permanece nas trocas de informações, e a gente tem tido um bom resultado da inserção desses jovens no mundo do trabalho, no retorno escolar. E aí, nessa direção de impacto que foi colocado, na transformação de impacto que foi colocado, Gabriel, como é que esse programa impacta a sua vida, né? E de que maneira ele trouxe algum tipo de mudança significativa? Como é que você avalia? Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel Henrique, eu sou morador do Complexo da Maré. Então, o que eu tenho para dizer é que mudou bastante minha vida, né? Porque antes de eu conhecer o programa, eu vou contar um pouco aqui da minha história de vida. Eu fui um jovem que saí de casa com 13 anos de idade, saí da comunidade onde eu morava, que era no Piscinão de Ramos, e já fui direto para o Complexo da Maré, né? E dali eu tive minha trajetória sozinha, tipo, sem apoio familiar. Não que minha família não queria me ajudar, mas tipo que eles não... Minha mãe é uma mãe de 7 filhos, né? Então, tipo, ela sempre criou nossos irmãos, tipo, tudo sozinho, eu. Então, ela tinha a opção, ou me ajudar ou continuar criando os filhos dela. Então, como eu tinha minha vida, eu consegui, tipo, seguir meu caminho sozinho. Então, nessa trajetória, quando eu fiz 18 anos, eu recebi a notícia que ia ser pai, né? E lá atrás eu perdi meu estudo, no caso, né? Eu parei de estudar na 2ª série ou na 3ª série, eu não me lembro muito bem. Aí, com 19 anos, foi onde eu tive a oportunidade, né, de tipo voltar a estudar. A gente, como um jovem negro, tipo, a gente procura trabalho, tipo, pela redondeza tipo, na Zona Sul, no centro da cidade, e a gente sofre muito na tentativa de arrumar um emprego. Então, o CEDAPS abriu uma porta para mim muito grande, porque eu já não tinha mais esperança em arrumar trabalho fora da comunidade. Eu queria só trabalhar dentro da comunidade mesmo, tipo, um trabalho formal, tipo, sem ser de carteira assinada. E ali as portas se abriram no momento em que eu estava estudando. Voltei a estudar, rodava no mototáxi, voltei a estudar, e nessa escola, a diretora lá da escola, tipo, me ofereceu uma oportunidade, falou que um programa estava prestes a acontecer lá, tipo, um mapeamento sobre essas tendências. No caso, era o programa Jovens Construtores. Então, eu nem pensei duas vezes, né? A gente que, tipo, nunca teve oportunidade, recebeu uma oportunidade dessa, a gente abraça de olhos fechados. Então, eu fui fundo, abracei, conheci pessoas maravilhosas, tipo, aprendi bem o que é vivência fora da comunidade, né? E aí, eu estou meio nervoso, mas não se preocupa não. Mas aí mudou minha visão de olhar, sabe? Mudou minha visão de olhar para fora da comunidade, onde tipo eu via só preconceito, onde eu via tipo dores, tipo, onde eu não enxergava um local, um ambiente para mim, tipo conviver, sabe? Então abriu bem para mim tipo essa visão. Eu tive uma visão ampla, onde eu pude aprender coisas maravilhosas. E teve um ponto importante que tipo quando a gente estava fazendo, eu parava para pensar, pô, ninguém dá oportunidade para a gente, nem o governo mesmo, que é obrigação do governo, né? Tipo, dar um estudo adequado para a gente, dar um aprendizado, um saneamento básico, e tipo, ver umas pessoas de fora, tipo, eu vou cair dentro, né? Vou ver o que dá aí, vamos nessa. E daí, tipo, eu fui me entrosando com as pessoas e, tipo,
pô, uma maravilha, né? Que, tipo, as pessoas me deu oportunidade, eu não tinha nem documento direito. O programa Jovens Construtores me deu essa oportunidade. Não, vem aqui, eu vou abraçar você, ó. Dessa forma que aqui se tira seu documento. Se você precisar de qualquer ajuda, pode ter certeza que a gente vai estar aqui te ajudando. E eu não tinha nenhum, tipo, interesse em fazer curso, tipo, algum certificado. Eu não tinha hoje, graças ao CEDAPS, eu tenho uns 4 ou 5 aí certificados para contar aí. E fora as experiências, né, que, tipo, o programa traz pra gente. Porque, tipo assim, eu pensei que, tipo, quando eu fiz o programa e teve a formatura lá, eu falei, pô, é só isso. Acabou, pá, fiz a formatura. Não, mas o programa Jovens Construtores, eles vêm atrás de tu, eles vêm ali te incentivar, eles vêm te mostrar ali, não, você pode, você pá. E, tipo, ensinou a gente a fazer uma entrevista de trabalho, sabe? Que a gente tem dificuldade, a gente que é morador de favela, a gente não sabe chegar, tipo lá na Zona Sul, chegar lá, pô, uma entrevista adequada, tipo, pelo nosso modo de falar, pelo nosso modo de expressar, a gente sofre preconceito, né? Então, fica muito difícil. Então, o CEDAPS, o Programa Jovens Construtores, eles me direcionou, tipo, nessa etapa, sabe? De poder, tipo, seguir o caminho certo, fazer, né, a entrevista certa ali, onde tu sabe falar, onde tu sabe se, tipo, propor no lugar, né? E é isso aí. Agora eu queria falar também o que me impactou, é que, tipo assim, pô, é maravilhoso, né, saber que a gente tem pessoas incríveis que acreditam na gente, porque eu não tinha nem, tipo, minha própria família, tá ligado? Tipo, eu não tinha o apoio delas, não porque elas não quisem me apoiar, mas como eu expliquei, porque elas tinham as necessidades delas de sobreviver. Então, é um impacto grande para mim isso, né? Ter pessoas maravilhosas ao lado que praticamente é uma família. Para mim, o programa Jovens Construtores foi uma família para mim. E uma vez... Salve, Gabriel. E o lema do programa Jovens Construtores é uma vez Jovens Construtores. E essa foi uma primeira rodada mesmo de apresentação que foi mediada e a gente quer um pouco também reagir com vocês, né? O que vocês quiserem perguntar para a Ana, enquanto coordenação do programa Jovens Construtores, a Lúcia Cabral enquanto um ponto focal dentro dos territórios que ajuda a implementação dessa metodologia em parceria, em incidência política, né, em continuidades com os jovens. Na verdade, essas continuidades, né, Ana, ela só é possível porque a gente tem os parceiros dentro dos territórios, né? Essa rede de jovens que ficam, que circulam, que permanecem, esse lema de que o jovem que é um jovem consultor, ele sempre permanecerá jovem consultor, só é possível porque a gente tem essas parcerias dentro do território que ajuda a gente a estar lá juntamente com os jovens. E vocês têm aqui duas experiências distintas, uma aqui na cidade do Rio de Janeiro, uma na cidade de Parauapebas, na comunidade de Vila Sansão, como vocês bem observaram nas falas, mas a gente tem aqui vários territórios, né, são mais de 25 territórios que a gente teve atuação com o programa Jovens Consultores e uma metodologia que é aberta, né, Soninha? Uma metodologia que está sempre em conversa, em diálogo com os jovens, em conversa, em diálogo com as lideranças, em conversa, em diálogo com as organizações parceiras. A gente já teve várias temporalidades, como foi falado aqui, né, e várias quantidades de jovens dentro de uma edição. A gente tem otimizado a pensar a presença dos jovens de maneira cada vez mais de maior qualidade para que ele possa permanecer, para que ele possa seguir a trilha formativa e possa concluir a trilha formativa. E daqui a pouco vocês vão perceber a importância disso, a importância de seguir um por um, de não largar a mão de ninguém, né? E aí, talvez esse seja o grande diferencial de produção de jovens aí inquietos, né? E com busca de transformação territorial. Então, eu vou me abrir aqui para algumas perguntas. Tem aqui já uma... Pode falar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cláudia. Não é pergunta, é afirmativa. Eu vim agradecer o CEDAPS, porque lá atrás eu não fazia nada, eu só ficava na rua, ou então ficava em casa sem fazer nada, mexendo no telefone. E a gente, sem fazer nada, a gente faz o quê? Procura uma merda para fazer. Enfim, graças à filha da Lúcia, ela me fez um convite, ela falou assim, Claudinha, vai abrir um curso lá na ONG, você vai gostar muito. Mas ela não me falou sobre o curso, ela só falou assim, você vai gostar muito. Eu falei assim, eu vou pensar, não sei se eu vou fazer, não. Aí, enfim, aí passou, abriu a inscrição, ela me mandou o link. Aí eu falei assim, caraca, eu vou fazer esse curso. Mas eu acho que eu não vou conseguir terminar, porque tudo que eu começava, eu não terminava. Aí teve a primeira dinâmica do primeiro encontro, aquela que gera aquele impacto. Então eu falei assim,
falei, pessoal, tudo que eu começo, geralmente eu não consigo terminar. Aí eu gostei tanto do curso, gente, que foi 3 meses. Eu fui a única aluna que não faltou nem um dia. Eu fui todos os dias. Para quem não conseguia terminar, e todos os dias, é porque o negócio é bom. Aí, enfim, acabou o projeto. Aí eu falei assim, será que acabou por aqui? Eu falei assim, não, mais uma vez, jovem construtores, sempre jovem construtores. Aí o CEDAPS abriu as portas para mim participar do projeto do Ativa Juventude, que, no caso, eu fiz a minha apresentação da trilha era sobre plantas, porque eu gosto muito, gente. Tudo que envolve a natureza, assim, a planta, eu me dedico muito. Mas eu sou encantada, apaixonada. Eu falo para todo mundo do trabalho de uma menina que participou comigo, no caso, a amiga, a Tayane. O projeto dela é maravilhoso, negócios de bolo, gente. Enfim, não era só sobre isso. Aí, depois dos jovens, eu só ficava só dentro de casa, não tinha terminado os estudos, não nada. Aí eu fiz a trilha, recebi um dinheiro. Aí, através desse dinheiro, eu consegui pagar meu curso de sobrancelha, que hoje em dia, graças a Deus, eu trabalho por conta própria, como design. E logo depois eu também consegui fazer o curso de cílios, que agora eu não faço mais só a sobrancelha, eu também faço cílios. E aí eu fui dando continuidade, consegui conquistar minha lojinha e dividir minha lojinha. Aí eu faço maquiagem, sobrancelha e cílios e a minha amiga faz unha. E eu sempre falando, gente, muito obrigado. Aqui dentro do Complexo do Alemão tem a ONG Educap, que você pode procurar a Lúcia, mas fora da ONG também tem um CEDAPS. Você que precisar de um documento, alguma coisa, então, está sem nada para fazer? Procura uma palestra, vai alguma coisa, você vai rapidinho se engaixar. Eu me achei, por que você não vai se achar? Gente, eu só tenho que agradecer o CEDAPS. Salve, só agradecer. Se eu hoje tenho uma formação em design, que eu não tinha cursos, eu concluí o CEDAPS, o design, os cílios, vou fazer maquiagem e pretendo fazer mais. Esse negócio de começar e acabou, o CEDAPS falou assim, não, agora você vai começar e vai até o final. Muito obrigado, CEDAPS. Muito obrigado. Mais alguma reação? Isso, né, Anne? Essa coisa de nunca não deixar ninguém, né, para trás, essa é uma coisa que a Anne sabe fazer muito bem, sabe, pessoal? A Anne, no dia 29, dia 30, ela estava lá dentro da Vila Cruzeiro, né, junto com a Cresan, e tem uma preocupação assim, muito próxima, né, Anne? Pode falar um pouco enquanto o pessoal vai reagindo aí, como é que é isso, de não deixar nenhum jovem de fora, dessa importância de ter o jovem no centro, como você colocou? Então, alô? Não, oi. Oi, tá? Então, na verdade é isso, né, pessoal? Assim, uma vez jovem construtor, sempre jovem construtor, né? Então, desde o primeiro encontro, desde o primeiro momento, né, a gente sempre busca, né, todos os jovens, a gente vai lá, a gente tem, né, a lista, a gente vai no 1 a 1, né, ver como os jovens estão, né? E se o jovem está com alguma dificuldade, a gente busca a solução para aquele desafio, né? Então, se ele não vem atrás da gente, como a Cláudia falou, né, a gente acha, né? E quando vocês veem, então, nossa, né? Então aí é que a gente realmente, né, vai até o fim, né, buscar aquela solução para aquele problema, né? A equipe é maravilhosa, sabe? Muito empática e muito apaixonada pelo programa, né? Então todo mundo, né, a galera aqui da equipe, queria que a equipe se levantasse, a equipe do programa Jovens Construtores, por favor. Arthur Felizardo, Andréia, cadê a Raquel, Tatiana? Só um Essa detalhe. galera é sinistra, gente. Ives está ali também. Gente, essa galera é sinistra, viu? Caiu na rede é peixe, todo mundo corre atrás para dar conta, né? Porque cada jovem importa, né? Cada jovem é assim único, insubstituível, né? Importantíssimo, enfim, né? A gente precisa dar conta de tudo que chega e buscar muitas oportunidades, né? Buscar o máximo de oportunidades possíveis, né, para, de fato, né, trazer para a nossa rede de jovens, né, um pouco, né, esse é o nosso intuito, né, esse é nosso objetivo. Sempre. Maravilha, Anne. A Cláudia referencia, quer falar, Ives? O Ativa. Pode falar.
Eu falar sobre o ativo? Tá. O ativo é comunidade. O programa Jovens Consultores ele tem a continuidade, né? Os jovens eles passam pela trilha formativa, mas eles não se encerram ali, como o Gabriel colocou. Eu achei que acabou. Não. Aí eles entram dentro de uma rede e essa rede ela tem ações de continuidades, né? Muito organizada aí por um graduado também no programa Jovens Consultores, que é o Arthur. Levanta a mão aí, Arthur. O Arthur é responsável por poder não largar a mão desses jovens depois que a trilha formativa se encerra. E esse jovem ele tem ali uma assessoria durante 6 meses depois que ele passa pela trilha formativa dos Jovens Consultores para inserção no mercado de trabalho, para retorno escolar. E a gente sempre busca provocar esses jovens que estão dentro da rede com algum tipo de fomento, para que eles possam estar desenvolvendo nas suas habilidades. Esses jovens eles não deixam de ser Jovens Consultores depois que ele gradua nos Jovens Consultores, muito pelo contrário. Um dos nossos empenhos, aí, juntamente com a área de colocação, André, Arthur, Luana, é de buscar provocar esses jovens as continuidades, para que eles possam estar sempre desenvolvendo ações dentro dos seus territórios. O ativo é um desses editais, é uma dessas experiências que o programa Jovens Consultores tem na sua metodologia de continuidade, para que esse jovem possa estar continuando, né, filiado à rede do programa Jovens Consultores, mas que ele possa também estar sendo provocado a ir para além. Então, quando a Cláudia chega e fala assim, olha, eu não tinha nenhuma, eu não acabava nada que eu entrava. Eu entrei, consegui concluir a trilha formativa do programa Jovens Consultores. Para a gente não basta só isso. Esse é só um passo. É um passo de conseguir concluir alguma coisa. Depois que o jovem entende que ele pode concluir alguma coisa na vida, ele vai experienciar outras, ele vai entrar em outras experiências de formação, de transformação. Aí ela foi, olha, eu fui lá para um design, fui fazer um curso de design, e aí ela já teve um certo tipo de suporte, e aí ela foi para o outro e não vai parar, né, Cláudia? E não vai parar. E não vai parar, e não pode. E a gente vai estar sempre próximo da rede de programa de Jovens Consultores para dar o suporte que for necessário. Agora, tem uma coisa que é legal, né Lúcia, que é assim, os jovens referenciam a OBC, e isso para nós, do programa Jovens Consultores, né, Anne, é fundamental. Os jovens têm que entender que o território é responsável pelas suas transformações, e que dentro do território tem pessoas suporte. Então, o CEDAPS ela é uma organização que dá suporte para quem está dentro do território. Então, a Lúcia, aí a devolução, né? Como é que você, Lúcia, vê esses jovens que passaram pelo programa Jovens Consultores? Eles veem vocês como uma instituição de referência, de suporte, mas como que vocês veem os jovens que passam por essa experiência? Eu tenho assim como um impacto muito grande. Eu estava falando com a Anne agora que a gente tem jovens da primeira turma, que hoje é formado pela Universidade UFRJ em música, que é o Lucas. Tem outros jovens que seguiram outros caminhos, como, inclusive, dele até fizeram um grupo, que já tocaram em eventos do CEDAPS. Essa construção, a construção compartilhada, eu acho que ela faz isso, ela aguça em você o desejo de enxergar você de uma outra forma. E os Jovens Construtores é assim, desde o começo. Eu lembro que a primeira turma foi desafiadora, que a gente vinha de uma ocupação da polícia em 2010, que foi 2012, né? E, naquele momento, os jovens que foram jovens mais complicados, com um histórico bem difícil no território. A gente enfrentou, mesmo como jovem construtor, a violência da polícia dentro do EDUCAP, mas, mesmo assim, a gente perdeu 2 jovens dessa primeira turma. Mas outros jovens conseguiram seguir o seu caminho. É claro que são um desafio, viver a favela e viver essa juventude, e principalmente a juventude negra na favela, ela tem um histórico que o corpo dela é alvo a todo momento. Então, a gente precisa trabalhar isso dentro do território, e eu acho que o CEDAPS consegue trazer essa coisa do que é o território, do que é fora do território, da construção da formação desse jovem, e isso é o impacto, porque o jovem, tipo a Claudinha, dava muito trabalho. Ela sabe disso. A gente tinha que pegar ela, porque tinha dia que ela estava naquele dia. Mas aí tem esse diferencial que eu acho que é pedagógico. Isso tem muito a ver com a pedagogia e com esse acolhimento. Porque, ao invés de julgar o jovem, você tenta trazer ele para você. É o diferencial de estar em sala de aula de certos projetos. Porque, quando o jovem é rebelde, vai esse, vem outro. Mas com Jovens Construtores é diferente. Você cria essa relação realmente de bem viver. Você está ali para promover o bem-estar daquele jovem.
E aí a história de vida dele, esse pertencimento é trabalhado, essa acolhida é trabalhada, e a escuta e os encaminhamentos são muito importantes quando tem demanda. Então, por isso que eu vejo que os jovens acreditam no programa, porque eu já trabalho com outros projetos. O acreditar do jovem é desafiador. Eu todo dia, 24 horas, meu telefone é jovem falando comigo. Eu estou atendendo 200 jovens no Alemão. É desafiador, eu como assistente social, como tia Lúcia do território, entendeu? E aí, isso que é muito marcante, essa referência também é muito importante. Para você ser referência desse jovem, você tem que estar junto com ele. E acho que assim, eu não abandono, não largo a mão em nenhum momento. É de dia, é de noite, e eu continuo lá para eles. Tipo, precisou de alguma coisa, e assim é com o CEDAPS, por isso que ela tem essa referência, CEDAPS o tempo todo. E assim foi com a minha história, né? Com a minha transformação de vida. Quando você quer, você escuta, você acolhe e você busca o caminho. Agora, isso é de cada pessoa, porque a gente tem uma diversidade, né? Mas o resultado desse jovem no Alemão são resultados positivos. Porque, tipo, a Tati está lá, terminou o ensino médio, foi Jovens Construtores, está em vários programas, em vários projetos, faz um programa chamado CRIA-TO, que é da terapia ocupacional da UFRJ, é referência para esse jovem. O Lucas, que está ali, o Lucas, é um jovem que hoje é morador do Educap. Eu acolhi ele porque ele perdeu a mãe com tuberculose, perdeu o irmão, ele não tem pai, e a tia dele, que era a referência dele, que a gente acompanhou, os Jovens Construtores acompanhou, a tia dele dispensou ele para procurar o destino dele. Mas ele ainda está muito novo e sem chão. Mas eu tenho ele como um filho, e é a base do que eu quero para o jovem, né? Porque a gente não quer perder nenhum jovem. O tempo todo a gente trabalha para não perder jovem. Então, o nosso trabalho de referência é muito importante. Enquanto vida eu tiver, eu acho que eu vou ter essa cabeça de estar ali para eles quando eles precisam. Claro que nem sempre eu vou dar conta, mas o quanto eu puder fazer, eu vou fazer. E eu vou buscando esses jovens, conversando, dialogando, porque são jovens que, às vezes, não têm perspectiva de vida. A Claudinha gosta mais de moto, né? Para cima e para baixo, arriscando a vida dela. Então, mas aí a história da Claudinha, a partir dos Jovens Construtores, ela reconstruiu a página dela do livro de hoje, ser essa menina que ela pode ser referência para qualquer um, entendeu? Sim, então, os Jovens Construtores têm isso. Eu falo o tempo todo que deveria ter, estou com todas as pesquisas, ser uma política pública, porque há gestão e gestão de projetos, né? O CEDAPS tem esse perfil, que a todo momento, quando a gente entra para fazer qualquer projeto, a gente tem início, meio e fim, e a gente tem impacto. Tem projeto que você realiza, mas você não vê impacto, e os resultados são muito pouco. É como se você pegasse um dinheiro público que fosse, aleatoriamente, vou fazer aqui e vou fazer. Mas não, os Jovens Construtores é um programa que tem continuidade. Nesses 15 anos, a gente tem resultados, a gente tem amostra de pesquisa, e a gente não está fazendo à toa, a gente está construindo junto. A gente, o tempo todo, a primeira versão do Educap foi construção civil. Eu não imaginava que o jovem fosse querer ficar ali. Foi num período bem difícil de acompanhar esse jovem. E não é só pensando no jovem, porque o trabalho é junto. É a comunidade, é o território, é o profissional que está ali, é a liderança comunitária, que é a referência. Você ocupa um espaço que se torna uma célula que pode acontecer, entendeu? É meio que viciante esse projeto. Quando acaba, dói. Por isso que a gente tem que brigar. Por isso que o tempo todo a gente tem que estar falando. Eu estou em outros projetos, em outros programas, mas eu falo sempre que o CEDAPS consegue fazer uma gestão, assim como vem gerindo essa luta contra o HIV/AIDS,
essa luta contra a tuberculose nos territórios, a luta por direitos, porque a rede ela nasce pela luta contra o HIV/AIDS e a tuberculose, né? Mas a rede e o CEDAPS é muito mais além que isso. Essa palavra, essa frase aqui, promoção da saúde e bem viver em territórios populares, ele vai além. Ele trabalha toda uma política pública do direito do cidadão. E foi no CEDAPS que eu aprendi que eu era uma cidadã de direito, que eu podia falar, que eu podia me abrir. E tudo começa com a pesquisa da infância e adolescência, né? Com a Unicef lá. Então, a gente tem que enxergar esse jovem como potente. A nossa juventude é potente. A juventude de favela pode falar por si. E é isso que acontece nos Jovens Construtores. Eles falam por si, eles constroem caminho, eles pegam essa responsabilidade. E o mais bonito de tudo é, na época do ativo comunitário, a responsabilidade social que eles têm. É o caso dela. Ela enxergou o potencial de trabalho no idoso. Quem é que vai enxergar o idoso? A gente hoje, o idoso passa, o jovem passa por cima às vezes. Mas essa consciência é uma consciência que ela está sendo trabalhada. E é um exemplo que outros territórios podem usar. Porque muitas vezes a gente se esquece que um dia esse idoso também foi jovem, foi criança, e que hoje ele é o nosso exemplo, né? E mais tarde se torna a nossa ancestralidade. Então, eu acho que a gente tem que enxergar esses potenciais. E os jovens impactam muito porque eles te reconhecem enquanto referência. A Denilde está tendo essa experiência agora, que é essa visão, né? Os coordenadores, as pessoas que estão lá como referência, de ser enxergada enquanto uma pessoa que eles podem olhar e podem contar com a gente. Então, eu sinto isso o tempo todo, porque carinho deles eu tenho. Nos momentos bons e nos momentos ruins, eu sei que eu tenho um abraço deles, que eu tenho o carinho deles. Então, em nenhum momento eles largam minha mão e eu largo a mão deles. Eu queria falar Obrigado, aqui também. Lúcia. Posso falar? Pode falar. Quer falar também? Eu já vou passar a palavra para vocês, vamos ouvir a reação, aí vocês vão assumir as perguntas. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Tânia Alexandre, sou de Mesquita, e eu gostei muito que você falou. Sua mãe teve quantos filhos? 7? Então, você é o espelho da vida, porque você, morando na favela da Maré, você tinha um espelho. Você tinha 2 escolhas, ou ser bandido, ou ser uma pessoa de bem. Entendeu? E você escolheu ser o de bem. Isso é muito importante, porque eu vejo lá na minha comunidade, eu tenho um amigo, Santa Rosa, que era da Light, agora ele está aposentado, e toda vez que eu tenho palestra com as crianças, que eu pego os jovens lá, ele senta no chão com eles, faz uma roda de conversa no chão, senta e explica quando ele veio da Bahia, só tinha cabeça, veio adolescente para cá, podia ser um bandido, podia ter outras escolhas. Ele escolheu isso. Então, ele explica isso para as garotas. Dessas conversas, ele tirou 4 garotos da boca, que saiu, foi viver a vida, foi estudar, foi ser alguém na vida. E eu sou de uma família de 5 irmãos, só eu de mulher, 4. Perdi meus 4 irmãos para o tráfico. Um morreu dentro de casa, que foram lá, se tivesse a família toda dentro de casa, tinha morrido todo mundo, entendeu? Aí o primeiro a morrer. O segundo morreu lá na Beija-Flor, porque foi vender tóxico dentro da quadra, o Anísio mandou passar o rodo. E o último morreu em... Não, o último não, o terceiro morreu em Santa Cruz, todo picado, cortado todo, cortou ele todo. Abriu a barriga, assim, quando eu fui lá tirar ele lá do Rio, aí fui acompanhar para o ML, aí o rapaz me chamou lá para ver. Vê se é teu irmão mesmo. Eu falei, sim, é porque ele tem uma tatuagem de uma pantera.
E o outro morreu, ele, através do tiro, morava no Lins. Ele lá foi assaltar, o cara do carro reagiu, meteu bala, ele ficou tetraplégico, morreu da doença, mas morreu do tiro, que ele ficou tetraplégico, então, isso. Então, isso, para mim, eu levo isso como experiência. Dos 4 irmãos, só eu de mulher, só eu estou viva. Entendeu? Ele chegava na idade de 33 anos, parecia até aquela maldição. Chegava aos 33 anos, todo mundo morria. Os 4 meus irmãos morreram todos. Então, eu acho assim, que a tua experiência é maravilhosa. Você teve escolha, e você escolheu a reta do bem. Entendeu? Eu acho que, quando eu tiver uma palestra, eu quero o teu contato, que eu vou levar você para sentar com o meu menino lá, para conversar, porque esse é o espelho da vida. Entendeu? Que você tinha escolha, e você escolheu a escolha certa. Entendeu? Tem outros que não têm. Desses 4, que o Santa Rosa resgatou, e os outros que não quis seguir esse caminho, todos são mortos. Entendeu? Porque essa vida só tem 2 lugares, ou preso ou caixão. Não tem outra escolha. Entendeu? Então, quero teu contato, que sentar com meus jovens lá, quero você lá. Obrigado. Vamos passar novamente aqui para outra pessoa, e aí eles respondem, e a gente já vai finalizando também, tá bom? Então, quando eu quis falar, eu quis parabenizar você também e dizer que se todos os bairros, né, ou todas as comunidades tivessem uma iniciativa dessa, teria muito mais jovens salvos, né, tem que saber brigar com o governo, tá? Com um caminho, né, com uma oportunidade de crescimento, porque não é que a pessoa fez a escolha errada, ela não teve uma escolha, ninguém apresentou um segundo caminho para ela. Então, acho que essa oportunidade, né, fosse dada a todas as pessoas, né, de todos os estados. Eu acho que é isso. E a menina também, eu gostei muito da sua apresentação, foi maravilhosa. Eu acho que esse é o caminho, né, que vocês estão se tornando líderes, né, sociais, e que vão estar fazendo um trabalho lindo e trazendo mais jovens para essa caminhada. É isso. Bem, obrigado aí as interações. Eu vou passar a palavra aqui para os jovens, e aí a gente já vai encerrando a mesa. Então, respondendo a pergunta dela, às vezes, não é nem a escolha, é a falta de oportunidade, sabe? O governo, ele limita, nossos acessos ao estudo, à medicina, ao saneamento básico. Vira e mexe, a gente, vai sofrendo com isso, sabe? Então, é um negócio que, ele é programado para ser dessa forma, tá entendendo? Então, a gente que mora dentro de comunidade, se a gente não perceber o que está acontecendo, não enxergar além do que a gente vê, a gente acaba escolhendo o lado errado, sabe? Porque a gente é muito mais do que a gente pode ser, tá ligado? A gente pode ser o que a gente quiser. Se a gente decidir que a gente quer ser aquilo, a gente vai ser. Sim, tem obstáculos na frente e ainda tem um obstáculo que o sistema põe na nossa frente. Vai ser uma caminhada difícil, mas nada que possa ser resolvido com o tempo. Só basta ter fé e perseverança. E muito obrigado pela coisa aí, obrigado por você também, tá? Adriele? Eu queria compartilhar aqui com vocês também, né, que ficou faltando, que assim, a edição que teve dos Jovens Construtores na minha comunidade foi há 7 anos atrás, né? E aí, agora, depois de 7 anos, eu retorno a um projeto do SEDAPS. Hoje, do outro lado, hoje eu sou uma das monitoras, eu faço parte de um grupo de monitores de um projeto. Esse projeto ele se chama Jovem Mobiliza. Ele é realizado dentro do território de Parauapebas. A gente faz um acompanhamento com os jovens. Então, eu acredito assim, né, que a Adriele dos Jovens Construtores
ela sentiria muito orgulho se ela soubesse que ela iria estar do outro lado hoje, porque eu nunca imaginei que eu participaria como monitora, fazendo esse acompanhamento, e para mim é muito gratificante participar, ver como é que acontece por trás, né? Porque a gente, como jovem participante, a gente vê aquele momento, mas aquele planejamento, o cronograma, como é feito, a logística, gente, é tão importante, é tão interessante. E eu queria que realmente todos os jovens construtores, em algum momento, pudessem viver o que eu estou vivendo hoje. E eu queria agradecer o SEDAPS, eu queria agradecer ao meu chefinho aqui, o Juliano, eu queria agradecer à minha equipe técnica, que está ali, do Jovem Mobiliza, pelo carinho e pelo cuidado que vocês têm por mim, viu? Bem, são muitas questões. O programa Jovens Consultores não dá para ser resumido, né, Wanda? Assim, nem a rede Comunidades Saudáveis, não dá para resumir tantas memórias, tantas histórias, tantos aprendizados em 2 dias. A gente se encontra ano a ano e vai acumulando essas memórias. Eu quero agradecer imensamente cada um de vocês, né, por fazer parte dessa história do SEDAPS. Eu quero agradecer imensamente cada um de vocês que reagiram, que ouviram, que entraram em contato com essas memórias, com essas histórias, com essas palavras. E acredito que é dessa forma, cultivando o tempo de qualidade, né? É isso, né? Quando a gente para sentar, para ouvir, para falar, é que a gente vai construindo uma rede, uma sociedade mais justa, mais igualitária. A realidade ela não muda sozinha, né? A gente já tem refletido sobre isso e é muito bom mudar a realidade com cada um de vocês. Obrigado. Convido a mesa a se desfazer. Eu quero convidar aqui a nossa digníssima musa maravilhosa, Andréia, e o nosso digníssimo muso maravilhoso, Arthur, para poder ocupar aqui o próximo momento. Obrigado, gente. Fazer uma foto oficial. Claro, foto oficial daqui. Vai lá, vocês vão tirar uma foto. Vai lá, vai. Vai ser babado aqui. Não, vai ser o... Deixa aqui. Vamos colocar aqui, que já que ninguém vai ver. Eu vou entregar pra ele. Pode deixar aqui, ó, não? Tá, pode ser. Obrigado, Wanda. Como é que é? Boa tarde. Boa tarde. Oi, gente. Boa tarde. Tava brincando aqui com o Arthur que agora vai ser um sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce de microfone. Vê que a gente está acostumado com isso, né, Arthur? A gente vai começar, né, a próxima mesa, a última mesa. Então, de começo, já agradeço a presença de todos e todas, e todes também. Eu me chamo Andréia Nogueira, sou uma jovem construtora formada também, participei da edição lá na comunidade do Morro dos Prazeres, que fica no centro da cidade, em 2015, junto ao Hugo, e o Arthur também, que vai falar já já. E hoje, né, eu faço parte da equipe técnica do programa Jovens Construtores. Então, junto com
todos que se levantaram quando a Anne pediu, né? Eu faço parte também dessa equipe maravilhosa e compartilho o meu dia a dia, tanto pessoal e profissional, com eles. Calma aí. Acho que eu vou aceitar, Maria, melhor. Vamos fazer assim, ó. Obrigado. Eu chamo de baixinha? Tô brincando. Maria que chama. Oi. Oi, oi. É. Oi, oi. Foi. Boa tarde, pessoal. Gostaria de iniciar agradecendo a todo mundo que esteve aqui antes da gente. Assim, acho que eu estou no CEDAPS há 7 anos e é sempre muito interessante ver como é feito, né, todas as produções, né, que são feitas durante o ano, que a gente acaba nem sempre tendo oportunidade para poder estar conhecendo um pouco mais do trabalho da área de prevenção e cuidado, que é um trabalho que nos inspira bastante, onde a gente aprende muito nessas relações territoriais. Então, eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui antes da gente. A gente está num momento muito importante, onde a gente vai estar celebrando os 15 anos do programa Jovens Construtores. E é um marco muito grande, porque a minha relação com o programa começou, como a Andréia citou, em 2015, na comunidade do Morro dos Prazeres, e desde 2017 eu integro a equipe que cuida do programa. E como a Adriele trouxe aqui, é muito interessante ver como o programa ele se desenvolve, como ele vai se construindo. Eu tinha muita curiosidade de ver isso. Assim, cadê a Anne? A Anne é uma das pessoas que está... Não está mais. É uma das pessoas que está mais tempo na equipe, e ela sempre falou isso para a gente, né? Que o programa é feito por todo mundo, pelos jovens. Então, a próxima edição vai ter a contribuição dos jovens da Vila Cruzeiro, que estão nesse momento em formação. Então, vocês estão construindo o programa junto com a gente. E eu falava assim, é um discurso que na prática deve ser diferente. E quando você está no outro lado, você vê que isso é real. A cada proposta do jovem, mesmo que ela não seja implementada naquele momento, ela é analisada, ela é pensada, ela faz a gente nos tornar profissionais melhores. Então, a gente está nesse momento e a gente quer celebrar as conquistas, apresentar novidades e fortalecer ainda mais esse espaço de protagonismo juvenil. E, para isso, iniciando as nossas comemorações, a gente tem um vídeo que conta a memória e a história do programa e contar esse caminho, contar até onde a gente já esteve, tudo que a gente produziu, alguns dados importantes. E é isso. Pode soltar o vídeo, por favor. Chega mais pra cá. Há 15 anos, partes do Brasil, através do programa Jovens Construtores. A partir de capacitação profissional, desenvolvimento de liderança, apoio socioemocional, trabalho comunitário e acompanhamento individualizado, ajudamos a construir caminhos de autonomia, educação, emprego e renda aos que mais precisam. São mais de 900 no Brasil, durante esses 15 anos de trajetória. Com uma taxa de retenção de 94%, garantimos que a maioria permanece, conclui e segue adiante mais forte. No Rio, por exemplo, cerca de 88% dos nossos participantes recebem novas oportunidades econômicas e educacionais nos primeiros 6 meses após a captação profissional do programa. Ao longo desses 15 anos, o programa realizou mais de 40 edições, passando por 25 territórios em 4 estados do Brasil: Espírito Santo, Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro.
Entre os mais de 900 jovens alcançados, 55% são meninas e 44% são meninos. Desses, 80% dos jovens são negros. São histórias reais, transformações concretas, vínculos que permanecem e mudam a sociedade. Ao fortalecer esses jovens, fortalecemos territórios inteiros, construímos oportunidades, cuidamos da comunidade e potencializamos novas lideranças. Acreditamos no poder da juventude para transformar o mundo, começando pelo presente e pelo lugar onde vivem. Uma vez jovem construtor, sempre jovem construtor. Porque a realidade não muda sozinha. Oi. Toda vez que eu vejo esses marcos, né, todos esses números, eu me emociono muito, né? Eu fico tipo, caraca, é muito real, porque eu já estive de um lado e agora eu estou do outro, e eu consigo enxergar o quão real isso é, e eu fico emocionada, e eu sou muito grata ao CEDAPS por isso. Dando segmento aqui, a gente tem uma novidade fresquinha. Fresquinha. Adoro, né? Eu gosto também. Então, ainda não está pronto, mas a gente vai estar lançando o site do programa Jovens Construtores. E aí... E aí, para mostrar rapidinho como que está ficando, eu vou chamar o Pedro aqui para apresentar para vocês. Oi, gente, boa tarde. Eu não sou do programa, mas eu sou jovem, tá? A gente está nessa comemoração dos 15 anos do programa Jovem Construtores, e aí nessa comemoração a gente vai lançar e renovar... Oi, tá ouvindo? Então a gente vai renovar alguns materiais e lançar alguns novos. Renovar vai ser o site. Não. Então, para celebrar os 15 anos de Jovem Construtores no Brasil, preparamos algumas surpresas, e entre elas é o lançamento do site, que vem em 2026. E aí a gente mostra aqui como ele vai ficar bem mais dinâmico, mais moderno, acessível, né? Para que vocês possam compartilhar, ver as histórias de vida, ver a metodologia, a nossa missão, nossos valores, né? E um pouco também de toda a trajetória desses 15 anos do programa, né? A gente vê ali como os espaços são divididos. A gente também vai ter um espaço para colocar semestre. Acho que semestre, né? Não estou lembrando agora. É tipo uma newsletter para que as pessoas possam acompanhar e receber no e-mail delas, né? Dos parceiros, dos jovens, o que for. Aí também tem uma parte que mostra onde estão os territórios, né? Onde vocês vão poder acessar. Aí só uma dinâmicazinha bonitinha para ver como vai ficar o site no computador. Aí aqui mostra um pouco também, eu não estou enxergando muito bem, mas está ali missão, valores e tudo mais. Enfim, isso é para vocês jovens, para qualquer parceiro, para todas as pessoas que acreditam na transformação da juventude. Então, que vocês compartilhem, mostrem para as pessoas, porque é uma história muito bonita e são 15 anos, né? Então, acho que isso diz muita coisa. Obrigado. Obrigada, Pedro. E só um comentário que quando começou a passar o vídeo, né, alguém falou assim, você ali. Então, no site, quando estiver prontinho, vocês entram lá para vocês se verem, que eu também vou entrar lá, vou me procurar, com certeza. Não, eu aproveitando esse gancho que você falou, assim, dos jovens estarem se vendo, é muito legal, assim, hoje a gente ter a oportunidade de cada vez ter mais jovens aqui presentes. Enquanto alguns iam se apresentando, a gente ia lembrando de histórias. Por exemplo, a Claudinha foi trazendo no seu discurso várias oportunidades onde ela pôde participar.
E esse é o nosso intuito, assim, a gente quer que cada vez mais vocês estejam ocupando outros espaços. Você não citou, por exemplo, mas no ano passado você participou de uma iniciativa e esse ano você foi monitora de uma outra iniciativa. E a gente quer que isso seja cada vez mais real. Então, ter jovens como você, como o Hudson, como jovens que vão estar aqui sobre o Conselho, é trazer concretude para o que a gente faz todo dia. A gente quer que vocês, de fato, acreditem que todos os espaços cabem vocês. E, se não couberem, vocês vão criar. Vocês têm muito potencial, vocês têm muito talento. E isso também aqui para os jovens da Vila Cruzeiro que estão iniciando e estão integrando essa rede de jovens que, como foi apresentado no vídeo Memória, onde a gente tem mais de 900 jovens e mais de 600 jovens só no Rio de Janeiro. Então, é muito importante que vocês compreendam, assumam esse papel com muita tranquilidade e demonstrando todo o potencial de vocês, porque a gente está aqui para fortalecer vocês. E seguindo, dando continuidade a mais algumas inovações, transformações que a gente tem feito, né, que tem trabalhado. Então, gostaria também de agradecer a equipe de comunicação, que é super parceira. Assim, a gente, às vezes, fica até brincando que a equipe de comunicação é nossa, mas a gente entende que é da instituição, mas a gente vai puxando ao máximo e eles super contribuem com o nosso trabalho. A gente, nesse ano, a gente está passando também por uma transformação na nossa identidade visual. Ao longo desses 15 anos, a gente já teve algumas diferentes logos e a gente queria apresentar para vocês a nova logo do programa. Então, é a logo que vocês vão ver nas próximas camisas, nos próximos materiais de comunicação. E aqui o vídeo está rodando, ali não. E aí acho que pode soltar o vídeo lá. Aqui tá, mas ali não. Então, Então, novamente, queria agradecer à equipe de comunicação né, por nos ajudar a criar essa logo, e também a Malu, que não está aqui, né, mas ela foi uma grande parceira na hora da criação, né? Ela trouxe uns rabiscos assim junto com a gente. Então, para a Malu, muito obrigada também. A Malu também faz parte do CEDAPS, só que ela é de uma outra frente dentro do CEDAPS, e hoje ela não pôde estar aqui. Mas obrigada, Malu. Dando continuidade, ainda nas novidades, eu queria apresentar para vocês e falar que nós estamos relançando o Conselho do Programa de Jovens, o Conselho de Jovens do Programa Jovens Construtores. E os jovens conselheiros estão aqui, então eu quero, por favor, chamá-los ao palco. Então, Thalita, Rayane, Tayane, Hudson, Aline. Pode subir, pode subir. Sobe aí. Hudson. Chega aí. Eu já vou passar a palavra para eles, né? Nesse momento, nós estamos com 6 conselheiros. Uma não está presente, mas deixou um vídeo. Ela
ela conseguiu um emprego bem agora, assim, acho que hoje é o primeiro ou o segundo dia dela, e aí, então a gente ficou muito feliz, e aí ela veio na parte da manhã e não pôde estar à tarde, mas ela deixou um vídeo aqui se apresentando um pouquinho. Aí eu vou passar a palavra para cada um irem se apresentando e falar um pouquinho, tá bom? Vocês querem que eu chame? Vocês vão... Eita, gosta sim, eu gosto de iniciativa, vocês sabem. Aqui? Aqui. Ai, gente, desculpa, eu estou com muita vergonha. Eu vou me apresentar aqui. Deixei tudo escrito aqui no telefone. Olá, me chamo Raiane Valim, sou moradora do Morro da Providência. Participei do programa Jovens Construtores em 2022, na edição do CREJA, uma escola voltada à EJA, Educação de Jovens e Adultos. Com o programa, me fortaleci como liderança e hoje tenho um objetivo crucial no Conselho que visa ampliar o olhar da juventude sobre espaços e territórios que podemos aproveitar e ocupar juntos. Assim como eu, quero que cada um desses jovens aprenda seu valor e o poder da comunicação assertiva. É isso, gente. Pode. Gente, boa tarde. Eu sou a Tayane. Dá para ouvir? Eu tenho 27 anos. Eu participei da edição dos Jovens Construtores no Morro do Borel de 2017, né? Eu sempre esqueço, a Anne me lembra. Eu hoje atuo como liderança dentro da minha comunidade, sendo presidente da Associação dos Moradores. Participei das 2 edições, por enquanto, né, do Ativa, do ano de 2024 e 2025. 2026 vai ter de novo eu vou me inscrever, quem sabe. Hoje também eu sou idealizadora e responsável de um projeto, que é a... Esqueci o nome dela, desculpa. Ela até citou o Mini-Chefe da Bagunça, onde atende criança, e não só criança, como também jovens, mães, solos, que oferecendo acolhimento, apoio e renda. E participei... Falei do Ativa, desculpa. E atualmente, né, faço parte do Conselho de Jovens Construtores, e o meu objetivo é fortalecer o jeito dos jovens. É isso. Boa tarde, meu nome é Aline. Eu participei do programa Jovens Construtores na Musema em 2022 e o meu objetivo para esse conselho é me tornar uma jovem conselheira, saber o que é uma jovem conselheira e aprender e como poder colocar os meus conhecimentos na minha comunidade, como ser uma jovem conselheira, ajudar a minha comunidade. É isso. Boa tarde, meu nome é Thalita Cunha, eu tenho 28 anos. Me formei nos Jovens Construtores em 2019, na comunidade do Guarda, em Dal Castilho. E quando eu vi a iniciativa do Conselho de Jovens, eu já pensei logo na minha trajetória. Quando eu cheguei na entrevista, eu sentei com a Andréia e eu falei, tomara que ela fique com pena de mim. E quando acabei esse curso, ela me arrumou uma vaga de emprego. Só que depois da formação, a minha mente mudou. Eu recebi a oportunidade de mudar a realidade da minha comunidade, como todos já falaram aqui. Os Jovens Construtores não acaba depois na sala de aula. E na comunidade que a gente vive, a gente não tem muitos exemplos que deram certo, né? Mas através do CEDAPS, através do programa, eu me tornei um exemplo que deu certo. Não estou sendo soberba, só estou falando a realidade, né? Um exemplo que deu certo, eu consegui implementar várias ações na minha favela que até hoje são lembradas. E, enquanto conselheira, eu quero que o programa continue avançando e que outras trajetórias sejam mudadas assim como a minha foi. E é só até aqui. Olá, boa tarde. Meu nome é Hudson Pereira, eu tenho 28 anos, sou da comunidade da Mangueira. Tá? Eu participei da primeira edição na comunidade da Mangueira em 2017. Desde então, eu sigo comprometido com ações sociais, com o desenvolvimento dos jovens,
E estar de novo no conselho dos Jovens Construtores me enche de energia para co-criar oportunidades, ampliar projetos e abrir caminhos caminhos onde ainda não chegamos. Como foi dito, são mais de 20 territórios e a gente quer alcançar muito mais do que isso. Como jovem conselheiro, me proponho a participar com escuta ativa, tentando compreender as necessidades de quem está chegando e contribuir para que cada participante se sinta acolhido, motivado e capaz de transformar a sua realidade e a realidade da sua comunidade. Como alguns já falaram, eu também participei do Ativa Juventude e, dentro disso, trouxe projetos para a minha comunidade falando sobre saúde mental e eu acredito que, como todos aqui estão afirmando, e é uma realidade, os Jovens Construtores não acabam assim que você se forma. Ele se permanece pelo resto da vida. É isso. E, como eu tinha dito, né, a gente tem uma sexta participante, né, um integrante do conselho, que não pôde estar, mas ela deixou um vídeo. Pode passar, por favor? 28 anos, sou moradora da comunidade da Mangueira e eu participei da primeira turma do PJC no ano de 2017, que foi realizada aqui na comunidade. É um imenso prazer ter sido escolhida para essa iniciativa e o meu objetivo no conselho, ele vai além de participar, é também inspirar a outros jovens, né? Eu quero criar pontes, unir ideias e transformações juvenis em uma realidade palpável. Eu estou disposta, comprometida em representar a diversidade de pensamentos e trabalhar para que todos se sintam incluídos e motivados a agir, pois eu acredito que a mudança, ela começa com a nossa voz. Eu não adentro aqui. Ela é minha esposa. Tem fruto, tá? Tem fruto, tem fruto, tem fruto. Tá ali, ó. Tem Ali, ó. fruto. Tem fruto. A gente se conheceu na edição. Ela foi a primeira pessoa que eu conversei na edição. Tá? A gente estava chegando, aí foi a primeira pessoa. Na verdade, não, a gente foi começar a conversar alguma coisa no final. Tá? Mas a gente tem uma filhinha chamada Sophie, que é o fruto do Jovem Construtores. Tá bom, gente. Então, esse é o nosso conselho, né? Quero agradecer vocês, conselheiros. Espero que o objetivo que vocês trouxeram e tenham cheguem, né? E que, como a Pamela diz, né? Que começa pela nossa voz. Que a nossa voz consiga ser ouvida. Porque, como a Larissa diz, né? A comunicação é tudo. Então, se a nossa voz chega, se pelo menos uma pessoa escuta, significa que já está fazendo a diferença. Então, vamos com tudo, jovens. E a gente vai fazer uma foto, né? Para finalizar, eu sei que a gente já passou um pouquinho do tempo e a gente tem ainda a intervenção cultural. Queria só agradecer a todos vocês por acreditarem no programa, por acreditar no conselho, por sempre estarem como grandes parceiros. E acredito que vocês têm muito potencial e vai ser incrível ter vocês como os nossos conselheiros. Vocês são lideranças e inspirações para muitos jovens. E, para finalizar esse momento, a gente tem a entrega do certificado de posse. Estou vendo a surpresa de vocês, porque isso não foi comentado anteriormente, é uma surpresa, mas é com muito simbolismo, com muito carinho, com muito respeito, como a gente sempre busca tá fazendo em todas as nossas ações. Então, a gente vai chamar cada um de vocês de uma forma bem rápida, por conta do nosso tempo, para estar descendo aqui, para a gente poder tirar uma foto também coletiva. E aí, logo em seguida, a gente vai passar a palavra também para a intervenção cultural. Tá bom. Vamos lá.
Então, primeiro, Aline Rocha. Mas depois... Eu vou chamar pegar e descer. Hudson da Silva. Rayane Valim. Tayane Cristine. E Thalita Cristina. Oi. Enquanto o pessoal tira foto, eu queria agradecer a cada um de vocês por ter comparecido hoje, no nosso primeiro dia de fala. As atividades elas continuam amanhã, impreterivelmente às 9 horas, a gente vai começar as atividades, tá bom? Então não deixe de chegar às 9 horas para a gente poder começar no momento correto. Eu gostaria de chamar a Cláudia. Cadê a Cláudia? A Cláudia vai apresentar aqui a atividade... A Carla, desculpa. A Carla vai apresentar aqui a atividade cultural que vai encerrar o nosso dia de hoje. Oi, gente. Boa tarde. Então, vou ser o mais breve possível. Eu trouxe aqui uma jovem para fazer uma apresentação para vocês, muito voltado para vocês, jovens. O nome dela é Sereia BXD. Ela é MC, que vem representando o Rio de Janeiro com a sua lírica agressiva e bem entregue. Sereia é a primeira MC mulher a representar no Estadual do Rio de Janeiro, sendo finalista na disputa, entregando rimas e surpreendendo oponentes. Sereia está sempre envolvida nas rodas culturais espalhadas pelo Rio de Janeiro. Sereia, por favor. E aí, galera, boa tarde. Eu sou a Sereia BXD, meu nome é Kathleen, mas artisticamente conhecida como Sereia BXD. Tô pelas rodas culturais do Rio de Janeiro, sempre trazendo meu freestyle aí, e às vezes em disputa também. E é isso, eu tive a grandiosidade de conseguir me consagrar a primeira menina freestyleira a ir para o estadual do Rio de Janeiro. Então, na história do estadual do RJ, eu consegui, né? Porque é muito escasso esse espaço para nós mulheres, né? E a gente sabe disso. E é isso, e foi muito grato. E hoje eu vou fazer um pouquinho de freestyles com você, recorrente ao tema que foi abordado hoje aqui a todos, né? Ao que vocês trabalham, ao que vocês criam, ao que vocês fazem e lutam. E é isso, eu espero que eu consiga dissertar e vocês interpretem muito bem. E eu também tenho uma dinâmica, caso alguém queira, dentro do tema que foi abordado hoje, me falar uma palavra, ou uma frase, ou um conteúdo no qual eu possa gerar rimas, eu também faço isso, tá bom? E é isso, se puder soltar o beat, vamos lá. Gente, eu tenho um grito e eu queria muito que vocês respondessem, desculpa. É hop, tá bom? Eu vou puxar o grito e vocês gritam hop, tá bom? E é isso. É assim, ó. Como eu amo essa cultura, se tu ama essa cultura, grita hip. Hip. Como eu amo essa cultura, se tu ama essa cultura, grita hip. Hip. Vem, assim, assim, ei, 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 ei,
Eu tô fazendo meu freestyle dia a dia, então eu tô aqui pra honrar a periferia, cuidar da minha saúde mental e da minha sadia, porque eu quero o bem da minha família. Espero que todos possam aprender a se conscientizar e do próximo também se pôr no lugar. E sabe, eu não quero me decepcionar. O Estado fechou as costas, mas eu vou me virar. Eu não vou me calar. A voz é minha arma. Todo o conhecimento que tá na minha palma e a informação que hoje eu aprendi, eu vou multiplicar. Não vou deixar cair tudo aquilo que eles querem nos derrubar. O consumismo, uma forma de manipular. Tomar cuidado na hora de se alimentar. Então presta atenção no que eu vou argumentar. Toda essa farsa que eles têm é algo que querem nos prejudicar, com um porém, mas sei que toda essa gente aqui consciência tem, por isso que eles pensam e nos levam além. Eu continuo seguindo a minha vida e você sabe que eu me entrego em toda a batida. Eu faço hip hop e eu já disse, tô na batida. Graças à minha saúde, o rap salvou minha vida. Eu queria, tava tendo uma depressão, a saúde mental estava lá no chão. Eu fiz um freestyle e mostrei o que era bom. O primeiro a me ouvir salvou o meu coração. Então tá tudo nisso que eu tenho pra falar. Às vezes muita gente precisa se expressar. Se vê um amigo triste, se põe a se ajudar. Não precisa falar nada, às vezes é só você abraçar. Sabemos que a saúde mental é algo escasso, principalmente a juventude do pedaço. O jovem de hoje em dia se perde na hipocrisia. A internet acaba com a sabedoria. Mas eu continuo e tenho a minha vida. E toda hora eu falo porque eu tenho honra. Já não estive bem, vivia de porém. E tudo que era mal, hoje ela desmorona. Não quero mais me rebaixar, eu quero me cuidar. Espero que isso tudo eu possa repassar. É que a vida é fácil, vamos simplificar. Um dia vamos aprender para poder outro ensinar. E hoje, muito grata por hoje estar aqui com todos vocês. Eu fazendo esse free. De todas que falaram, eu pude aprender. E na moral, eu só quero fortalecer que todas as mulheres tenham o seu lugar, que tenham a sua voz e possam se expressar. E que os caras não venham nos menosprezar. O lugar de mulher é onde ela quiser, então vamos nos respeitar. Muito obrigada por isso, por esse sorriso e essa interação. Fiquei um pouco nervosa, mas acontece. E é isso, se alguém também quiser seguir lá no Instagram, acompanhar um pouco do meu trabalho, é Sereia BXD, que eu também trabalho pelas redes sociais, tá? BXD de Baixada Fluminense. E é isso, muito grata a vocês, todo sucesso. Muito obrigado pelos ensinamentos de hoje também. Com certeza hoje eu vou sair daqui mais motivada ainda a cuidar da minha saúde e da saúde da minha família, com certeza. E é isso, muito obrigada. Maravilhosa, né, gente? Só para fortalecer também que a gente faz parte de uma frente nacional de hip hop feminino e a Sereia é uma das classificadas para estar no dia 13 competindo com outras mulheres fazendo a rima dela. Então, assim, muito maravilhosa, muito feliz de trazer essa apresentação, pautando muito o que o jovem pode proporcionar em virtude da arte e da saúde para todos. É isso. Gratidão. Pessoal, boa tarde. Então, amanhã a gente espera vocês aqui às 9, tá bom? Combinado? Terminamos no nosso horário, hein? Beijo, obrigada pela participação. Voltem bem, em tranquilidade. Quem precisar de alguma dica de como sai daqui, ônibus, trem, a gente pode ir orientando aí, tá bom?